estudamos no último episódio aí sobre a carta de Tiatira e hoje nós vamos estudar a carta de Sardes, né? Essa Né? carta tem revelações importantes.
os nossos erros. Então, desde já, Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Sardes como os que têm os 7 Espíritos de Deus, que conhece as suas obras, que tem nomes que vives, mas está morto por causa das suas más obras. Amém, amém. Interessante essa palavra, né, Sardes, que aponta para uma das pedras que estão estruturadas na Nova Jerusalém, que é a pedra de sárdio, ou outros chamam de coralino, que ela tem aquela aparência de avermelhada, cor de carne viva realmente, e a mensagem pesada para a igreja de Sardes. Em uma tradução aqui, uma delas a King James, vai dizer: você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. Ou seja, quantas vezes nós nos deparamos com cenários assim, em que muitas pessoas são movidas pelo falso avivamento, pelo movimento, né, levado pelas emoções da alma, pelo engano. Eu vejo aqui a igreja de Sardes já afundada no engano da apostasia, né, movidas por um falso avivamento, motivando por falsas emoções que são provocadas pelo sistema babilônico, que já adentrou aí, né, em lugares profundos para enganar muitas pessoas. Nós vimos aqui as igrejas anteriores, a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, ou seja, a porta de entrada da apostasia, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriando, e aí a porta de entrada da apostasia. Depois Pérgamo, entrando a apostasia, o inimigo estabelece o trono de Satanás, como aconteceu em Pérgamo. Estabelecendo o trono, ele começa a infiltrar com as suas profundezas. Uma outra palavra importante que a gente encontra na igreja de Tiatira, onde tem as profundezas, as raízes da iniquidade implantadas na igreja, ela começa a ser manipulada pelo sistema babilônico. E essa manipulação da apostasia na igreja, a gente já vê isso já na igreja de Sardes, onde ela não tem qualquer obra aprazível ao Senhor. E aí esse nome bem característico de Sardes, e ela achar que tem uma característica de ativa, de viva, mas porém para o Senhor totalmente reprovada. O irmão Wagner Nunes trouxe a questão de Isaías 11:2, Provérbios 8, apontando bastante para o agir da onisciência do Senhor sobre o seu povo, e Apocalipse 5:6 vai trazer a visão do Cordeiro, o Cordeiro que é o único capaz de abrir os 7 selos, e lá está escrito que nele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O irmão Wagner Nunes trouxe aqui as características da onisciência do Senhor, né? E as 7 pontas, nas Escrituras, a gente interpreta como poder, autoridade, ou seja, o exercício da onipotência do Senhor sobre o seu povo. E os olhos do Senhor, né? Deus enxergando tudo nos 4 cantos desta terra, a gente vê a característica da onipresença do Senhor sobre o mundo. A gente percebe então os 7 Espíritos de Deus como onisciência, onipotência e onipresença de Deus sobre a terra, agindo sobre o seu povo. E olhando essa característica dos olhos, dos 7 olhos, a gente encontra Zacarias 4, né? Uma passagem muito rica, né? Não vou trazer toda a questão,
as mãos de Zorobabel lançaram fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor do Exército é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo. Olha só que interessante, o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. E a explicação das 2 oliveiras agora. Prossegui e lhe perguntei, e quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, eis que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado. E me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então é muito importante entender exatamente o que o irmão Ricardo trouxe da menorá, daquelas 2 cartas, as 2 igrejas que não estão contaminadas. É uma representação dos olhos do Senhor perante a toda a terra. Toda a terra. Amém. Essa é a representação. E quem são esses 2 ungidos? Apocalipse 11, nós iremos chegar lá. Talvez demore um pouquinho para chegarmos lá, porque a gente está fazendo um estudo minucioso, mas é a representação. As 2 oliveiras são as 2 testemunhas que irão se levantar nos últimos dias. Então, resumo e resposta um pouco, se eu tivesse que responder isso, quem é que está se tratando aqui no versículo 1? A igreja, juntamente com Cristo. Amém. Os olhos do Senhor, as 7 lâmpadas e os 7 espíritos, eles vão estar unidos nos últimos dias, nessas 2 oliveiras que irão proclamar a mensagem. Amém, e aí vai se amém. cumprir que Jesus falou em João 14:12, farão obras iguais e até maiores do que eu fiz. Então serão dias gloriosos para a igreja, que possamos estar nos preparando, porque está muito próximo de chegar. Então, à medida que a apostasia aumenta, os fiéis estão se fortalecendo ao mesmo tempo. Então, ninguém vai impedir os planos e propósitos de Deus para as 2 testemunhas. A apostasia vai aumentar? Vai aumentar. Mas se nós permanecermos fiéis, Deus vai nos usar poderosamente. Amém, amém. Importante é que Paulo trouxe também essa realidade das 2 oliveiras lá em Romanos 11. Pegou Zacarias 4, Ezequiel 37, do 15 ao 28, e explanou isso, as 2 oliveiras, né? A oliveira brava, tipificando os gentios, e a oliveira cultivada, tipificando os judeus, e unindo elas, né? Como um enxerto, ou seja, unidas num só propósito. Então a mensagem é linda, né? 2 casas de Israel é chave mestra para entender muitas profecias e entender principalmente as mensagens aí acerca dos últimos dias. Amém. Amém. Eu acho assim, vou ser muito sincero, tá? É muito raso a gente chegar assim, não, esquece Israel, agora é tudo gentil. É muito raso. É muito raso. Desculpa, estão perdendo a essência, sabe? Isso aí. A essência está se perdendo. A gente quer entender de profecia, mas a gente não medita. Vamos meditar. O livro de Romanos é para ser meditado. Não é um livro para dizer, não, Deus rejeitou Israel. Não, Deus não rejeitou Israel. Israel rejeitou o Senhor. Pelo contrário, isso aí. Os braços estão estendidos. E quando a gente vê a concretização dessas promessas, dessas 2 oliveiras, a gente consegue ver no livro de Romanos que a vontade do Senhor é enxertar novamente. Isso aí. É enxertar. O povo de Israel continua sendo o povo de Israel. E é esse o povo que vai ser levantado. Essa é a promessa. Vamos avançar, então. Eu vou compartilhar a tela aqui novamente. Nós vamos lá. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3. Lembrai-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti eu virei. Essa passagem aí do versículo 2, primeiramente, consolida o resto que estava para morrer. Então vocês estavam quase morrendo. Vocês têm nome de que vive, mas está morto. Mas ainda há uma esperança. Arrependa-te, porque eu não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus.
íntegras, algo que é inteiro. E isso me chama muita atenção, porque Deus tem falado comigo muito sobre integridade. Inclusive, no meu canal, eu tenho um vídeo falando sobre integridade a qualquer custo. Deus não vai nos usar se nós negligenciarmos a integridade. Segundo a Crônicas 16:9, nós conhecemos esse texto, mas nós não costumamos meditar nesse texto. Porque quanto ao Senhor, seus olhos, olha aí, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiro, íntegro, perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Por quê? Porque não houve resposta. Em Salmo capítulo 15, meus irmãos, esse salmo é tremendo. Olha só o que está escrito, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, aos seus olhos, tem por desprezível ao reprovado, mas honra aos que temem ao Senhor, espírito de temor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, jamais será abalado. Jesus falou, os que ouvem as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente, 5 virgens prudentes, que cavou a sua casa sobre a rocha, vem tudo contra ela, e ela não cai, porque ela está firmada na rocha. Por quê? Porque ela ouve as palavras e as pratica. Então Deus está falando para a igreja, eu quero usar vocês. É uma característica da igreja do tempo do fim. Nós já aprendemos que as 7 lâmpadas vão ser acesas. Então nós precisamos atentar, porque Deus não vai usar qualquer um. Ele vai usar aqueles cujo coração são inteiros para com ele. Porque os olhos do Senhor, os 7 Espíritos de Deus querem se manifestar na vida daqueles que andam com integridade. E no verso 3, vocês precisam lembrar do que tem recebido e ouvido. Aguarda-o e arrepende-te, porque senão virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que Deus não voltará como ladrão para aqueles que estiverem prontos. Ele virá como ladrão repentinamente para aqueles que estão desapercebidos. Em 1 Tessalonicenses 5, vou ler aqui, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, virá como um ladrão repentinamente para aqueles que estão andando sem integridade. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão não vos surpreenda. Então, se nós andarmos com integridade, nos arrependendo das obras mortas, passarmos de fato a não apenas ter o nome que vive, mas viver de fato a palavra de Deus, ele de fato vai nos usar poderosamente e nós não seremos surpreendidos como ladrão, porque ele virá como ladrão para aqueles que não estão obedecendo a palavra. Em Apocalipse 16:15 está escrito, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E vamos falar de vestes nos próximos versículos aqui de Sardes. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, se nós, de fato, andarmos com integridade, em santificação, em reverência, em santo temor, Deus vai nos usar poderosamente. E qual é a única maneira de nós andarmos em santidade? Nos purificando pela palavra de Deus. Como disse o salmista, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós não formos limpos pela palavra, que continuamente nós alimentarmos na nossa mente, nós não teremos capacitação para andar em santidade. Por isso que nós aqui valorizamos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Nós damos um jeito para investirmos tempo com a palavra, porque a nossa segurança está na palavra de Deus.
Jesus falou para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ato contínuo. Então, pelo simples fato de eles estarem ouvindo a palavra de Deus, eles estavam sendo limpos. É a única maneira de não sermos cortados. Então, como frutificar? Se enchendo da palavra. Como andar em santidade, que é o sinônimo de frutificar, se enchendo da palavra. Então, a palavra de Deus viva na nossa mente vai fazer com que nós falemos do que nosso coração está cheio, e que vai fazer com que nós possamos proceder em conformidade com a verdade. A palavra de Deus é poderosíssima para nos capacitar a andarmos em santidade. Amém, amém. Louvado seja Deus. Interessante, o Wagner Nunes falou a respeito, onde houver paz e segurança, né, virá repentina destruição para aqueles que estão em trevas. Ou seja, os que estão em trevas, eles serão enganados com a falsa paz e segurança. Então não podemos ser surpreendidos por aquilo que as trevas oferecem. E faz lembrar aqui de Judas, no verso 3 e 4 aqui, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, existem pessoas que se infiltram, né, dominados pelo mal, né, e do engano para enganar outras pessoas. Isso, a cada vez mais a gente percebe isso no cenário de hoje, e isso tende a aumentar. Nós precisamos aumentar a vigilância, oração e batalhar pela fé, como Judas escreveu aqui. Amém, irmão. Amém, amém. Eu trouxe um texto aqui, que está lá em Tiago 2, do 18 ao 20, que diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Então, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
preso às coisas desta terra, às coisas que nos prendem, porque isso aqui tudo, o que Deus deu para nós, ou vai dar ainda neste lugar, são recursos. Você não tem bens aqui, você tem recursos. O que é que você está fazendo com os recursos que o Senhor lhe confiou na tua mão? É para edificar vidas ou é para apenas acumular riquezas que podem ser corroídos aí pela ferrugem? Você precisa ser o mordomo, né?
Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Interessante esse verso 23 aqui, né? A questão da roupa manchada. E essa roupa manchada faz alusão às coisas deste mundo. A iniquidade, ela está totalmente envolvendo este mundo, e este mundo, as coisas do mundo, estão entrando na igreja, estão enganando muito. Precisamos meditar nesse verso aqui, porque se apenas alguns não mancharam as suas vestes, é porque realmente o inimigo tem laços que muitos não enxergam. E aí nós precisamos estar atentos, porque como atalaias do Senhor, precisamos avisar quando o inimigo está chegando, como está escrito lá em Ezequiel 33. Amém. Vestiduras, na palavra de Deus, é a nossa condição diante dele. E aqui em Sardes está falando que poucas pessoas não contaminaram suas vestiduras. É o que o Senhor Jesus falou, né? A porta é estreita, o caminho apertado são poucos. E devido ao aumento da maldade, Jesus profetizou em Mateus 24, o amor da igreja se esfriaria de quase todos. Meus irmãos, quase todos é muita gente. Então, há uma possibilidade enorme de nós nos desviarmos da fé se nós não batalharmos por essa fé. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E as vestiduras são importantíssimas. Quando Jesus voltar, está escrito em Apocalipse 19, que os justos serão vestidos de linho finíssimo. E essa vestimenta dos justos são os atos de justiça por eles praticados. E ele falou aqui, andarão de branco comigo porque são dignas, merecedoras. Essa é a palavra. Aí eu vejo uma definição muito desequilibrada da graça. Favor e merecido. Calma aí. Vamos aprender. Jesus ter vindo a esta terra morrer por nós, é claro que nós não merecíamos. Nada de bom fizemos para que Jesus morresse por nós. Agora, para que os benefícios da cruz se tornem realidade na nossa vida, deve haver resposta. E a resposta do homem, eu posso dizer para vocês, é o merecimento. Porque se nós não respondermos a ele, ele não se manifesta. De que me adianta um favor imerecido, porque ele morreu na cruz, e eu rejeitei a essa cruz, e eu fui condenado? De que me adianta? Se é um favor imerecido, eu sou salvo, independente das obras. E aí que o calvinismo entra em cena. Essa doutrina maligna de que não importa o que nós façamos, se Deus nos escolheu, nós seremos salvos, independente das obras. Se ele nos escolheu para o inferno, vamos para o inferno. Então nós temos que tomar cuidado e entender a palavra. É muito simples. São dignas, merecedoras. Por quê? Porque andaram em santidade. E essa parte da vestidura, os irmãos citaram Zacarias 4, eu não vou deixar de ler Zacarias 3, que está falando acerca das vestes do sumo sacerdote Josué, que estavam sujas. Vamos ler? Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é Jesus. E Satanás estava à mão direita
Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, se você quer ser usado por mim poderosamente, você precisa se limpar. Vestes limpas. Em Efésios capítulo 6, verso 13, o apóstolo Paulo, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Como é que nós vestimos a armadura de Deus? Andando em santidade, praticando boas obras. Limparmos as nossas vestes, andando em obediência, Satanás vai fugir de nós. Ele vai nos opor se nós continuarmos andando no pecado, mas se nós andarmos em santidade, colocando essa armadura, vestindo a armadura de santidade, vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E o maligno não nos tocará e nós venceremos. Então, essas vestes, meus irmãos, nós precisamos compreender que somos nós que investimos a armadura. Vistam, vocês precisam se apropriar. Quando o sangue toma conta da vida do crente que acreditou, ele faz parte daquele ritual das festas, ele aceitou o cordeiro. Olha o próximo passo depois de aceitar o cordeiro. É tirar todo o fermento, tirar toda a maldade, tirar toda a malícia, fazer parte, assim como Paulo falou, das festas dos pães asmos, os asmos da sinceridade. Entende? Porque do contrário, não existe veste branca, me desculpa. Entendeu? Você pode botar a melhor roupa que for para ir na igreja. Vou me vestir de branco para passar o ano novo, para trazer tudo de bom para minha vida. Você pode crer no que você quiser, mas o que a palavra de Deus está nos mostrando não é isso.
essa veste não vai ser comprada, tá? Essa veste, ela é adquirida todos os dias, por mim e por você, quando a gente tira todo esse fermento. E lá em Apocalipse 7, a gente vê ali, né, a visão dos glorificados. Olha que interessante, no versículo 13, um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidura brancas, quem são? De onde eles vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Como assim? Esses são os que vêm da grande tribulação? A igreja não quer passar pela tribulação? Mas não, meus irmãos, vão passar por tribulação. A promessa para a igreja é estar junto com Cristo, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote com os sacerdotes. Ou seja, essa promessa para a igreja requer uma entrega de sacrifício, primeiramente, lá no átrio, e depois lavar as suas vestes, trocar de vestes, colocar uma vestimenta nova para entrar devidamente no lugar santo. E o que ocorre nos dias